Programa A Caixa Mágica. 100 anos da Voz do Rádio no Brasil. Apresentação: Fernando Mansur e Luiz Carlos Silva. MPB é tudo. Nós somos as cantoras do rádio. Comprei um rádio muito bom, a prestação. Levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando chego pra jantar, logo ponho o rádio pra tocar. Aumenta o rádio, me dê a mão. E a turma da cidade está sempre com você. Alegria, o papo, a música e muita informação. MPB FM. Alô? Olá, diga-me lá, conte-me tudo, não me escondas nada. Alegria de receber hoje, hein, Luiz Carlos? Tino Marcos Batista Fernandes. Conhece, Luiz? Cara, vou te falar um negócio. Eu diria o nosso Dilson de Abreu, nosso colega, ele chamaria o Tino o príncipe da comunicação. Né? Ele gostava muito de, né, colocar essas marcas. Mas o Tino realmente é um espetáculo, 100% é completo, Mansur. Maravilha, uma alegria. Tino, bem-vindo, querido. Obrigado. Muito obrigado, Mansur. Obrigado, Luiz. Pô, uma alegria muito grande estar com vocês. De completo, eu não tenho nada, Luiz, porque me faltou exatamente trabalhar nessa que é a minha grande paixão, que é a rádio, né? Eu só eventualmente pude participar, né, de programas, eventualmente aqui e ali, mas fui um consumidor desde sempre. Mas a vida, né, a estrada me colocou um caminho, primeiro na imprensa escrita, que era aquela que eu imaginava para mim, aquela com a qual eu sonhava. Eu jamais pensei em trabalhar com microfone. E depois a televisão, que aí foi uma longa história, uma história muito realizadora, muito bonita e tal. Mas que, enfim, não deu para, infelizmente, ter uma experiência profissional em rádio, mas sigo apaixonado. Ainda. Ainda. É verdade, Mansur. Não é, Luiz? Ainda, né? É verdade. Claro, ainda. Um garoto tem muita estrada pela frente ainda e o rádio, outra do nosso amigo aí é José Cunha, o rádio vai bater palmas. Não é? Ô, Tino, vamos começar aí pelo seu nome. Por que seus pais escolheram Tino? Né? É uma pergunta curiosa e muito frequente, né? As pessoas me perguntam qual é o meu nome, eu digo Tino, e dizem, não, o seu nome. Não, meu nome é Tino. Não, de verdade. Meu nome é Tino, fazer o quê? Eu brinco que eu não tenho um nome, eu tenho um sufixo, né? Eu tenho uma terminação de nome. Você tem Constantino, Albertino, Altino, você tem uma sorte aí de Tinos. E o meu pai, o meu queridíssimo pai, se chamava Faustino, né? E era chamado por muitos de Tino. E ele resolveu colocar esse nome. Minha mãe queria Marcos, e aí ficou Tino Marcos. Eu gostei porque acabou ficando facilitada uma certa coisa. Por exemplo, eu tenho amigos de infância que me viam na TV, me viam ali, e falavam, esse não pode ser outro. Porque talvez um Fernando Mansur, talvez exista um outro Fernando Mansur. Vários. Talvez exista um outro Luiz Carlos Silva também, né? Mas Tino Marcos Milhares. não tinha, então ele foi um facilitador. Já virou um nome artístico desde cedo, Tino Marcos. Não precisou. E eu acho que é curioso, é difícil alguém não assinar um sobrenome, né? Eu fico buscando assim, entre os jornalistas, os colegas e tal. É muito difícil alguém não usar o sobrenome, como é o meu caso. Muito legal. Tino, como é que você... Vamos falar um pouquinho aí da sua infância. O que você ouvia? Você ouvia rádio? Já lia jornal? Via TV? Sim. Mansur, eu ouvia muito rádio de pilha, levava para todo lado, os meus afazeres em casa, se varria um quintal, estava com radinho, ouvia desde manhã. E também lia muito jornal. Eu era um consumidor de notícia esportiva, voraz, né? Naquilo que a gente podia ter na época.
Então, o rádio era o que permitia um garoto consumir o noticiário sem gastar dinheiro com jornal, né? Então, eu, por exemplo, acordava aos 5 para as 7, ou antes de 5 para as 7, e o Luiz Carlos vai lembrar disso, inclusive, é uma coisa que eu chamei a atenção até do Bonner outro dia, e ele falou, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, que quando a gente fala, muitas vezes, a gente se vê, muita gente diz assim, às 15 para as 8, né? É. Na verdade, a rigor do rigor é aos 15 minutos para as 8. Então, seria aos 15 para as 8. Então, o Denis Menezes, que é um dos meus ídolos também, assim, na reportagem, né? Que brilhava na Rádio Globo, ele apresentava um programa na Rádio Globo aos 5 para as 7 da manhã, que se chamava algo como Primeiras Notícias, algo assim, que ele dava as manchetes dos jornais esportivos, né? A manchete do Globo, Carpegiani, a dúvida, parará, não sei o quê, o Jornal dos Esportes, parará, parará, parará. Aquilo era uma delícia e tal. E depois ia ouvindo as resenhas, a resenha do meio-dia, a resenha... eu ouvia muito esporte, né? Na época também se ouvia muito em casa, assim, muito as principais rádios assim do Rio de Janeiro, assim, a Rádio Globo, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, com comunicadores também, tal. Era muito comum ter o rádio ligado em casa, com as pessoas ali vão e vêm, o radinho ficava ligado. Mas o rádio também era um companheiro meu em arquibancada, porque eu ia muito à arquibancada com meu pai, e a gente não perdia um jogo do Flamengo, assim, era impressionante. Meu pai era infalível, assim, podia não valer nada, podia estar chovendo em Campo Grande, lá estávamos nós à noite. E, então, eu levava sempre meu radinho e é impressionante como o rádio era uma referência de credibilidade, né? Eu lembro de uma história muito curiosa, a gente sentado no Maracanã, numa posição em que a gente via muito bem a linha, o que seria uma linha de impedimento. A gente estava numa intermediária, assim, que se via muito bem essa posição, né? E aí eu lembro que a gente viu um impedimento ali muito claramente, e eu estava com o meu radinho, e um cara da frente virou para mim e disse, pô, o que o Mário Viana falou? Foi ou não foi impedimento? O meu pai falou com ele, pô, você não está vendo? A gente está melhor do que o Mário Viana. Mas é aquilo que, assim, enquanto o Mário Viana não desse a chancela dele de que gol ilegal, como é que é? Gol legal. Gol legal! Gol legal. É maravilhoso, assim, eu curto e curti muito rádio, assim, pensar, as lembranças são incríveis, até chegar na minha adolescência a Rádio Cidade, que realmente transformou o meu hábito de ouvir rádio, né? Ali era um modelo completamente diferente do que se ouvia. A gente tinha, e eu ouvi também bastante a Rádio Mundial, o Big Boy, a Rádio Tamoio, que também tocava música, né? Eu sempre gostei muito de ouvir música e tal, e que a gente tinha na Rádio AM. E então a Mundial 860, inesquecível assim para mim, mas daquele som AM, né? Aí quando chega a FM, que chega com aquela música de elevador, que chega com aquela música mais né, ok, bacana, mas a captação muito melhor, a qualidade muito melhor, a gente descobrindo aquilo como se fosse uma TV a cores, assim, né? Sim. E aí surge a Rádio Cidade, que assim, que fala com aquele menino adolescente ali, né? Eu lembro que ela começou no dia 1º de maio de 1977. E eu tinha, então, 14, quase 15 anos. Então, eu era... Aí tocava música pop, né? Música que fazia sucesso, e aí com o talento de vocês, assim, que marcaram época, né? A gente sabia das 6 da manhã até as 2 da manhã, cada um dos apresentadores, comunicadores que estavam ali, né? Desde o... agora, puxa vida, eu não vou lembrar Jaguar. de tudo. Eu começava de manhã com Jaguar. O Jaguar, mas não lembro do Jaguar, assim. Sim, lembro do Jaguar, mas para mim tinha um outro também. Paulo Martins. Que o Paulo Martins fazia as folgas, né, de vocês. Isso.
e depois ele assumiu, acho que um horário da manhã e Isso, tal. Você entrava às 10 da manhã, depois o Sandoval às 2, depois às 6 o Romilson. Romilson Luiz, Romilson Luiz. e depois às 10 O Ivan Romero. Ivan Romero, exatamente. É. Pois é, e aquilo, aquele jingle que vocês gravaram, aquilo é um must, né? Aquilo é Continua é com um, você. a gente A cantava em música, o casa, sucesso, assim, anos e e tudo anos, aquilo que assim, você né? quer saber. Alô, Ivan, Paulo Martins, Sandoval, né? Muito legal, né? Do Papai Noel e tal, né? Então é uma revolução realmente que eu era tão fissurado que eu dedicava horas assim. É uma loucura isso, uma maluquice mesmo, mas eu ficava anotando as músicas como se fosse assim uma checagem daquilo que mais tocava para eu ver. E eu fazia tipo uma estatística das músicas que mais tocavam. Enfim, eu brincava disso assim. E aí era ouvinte mesmo, como nunca fui de outra coisa, assim, né? Nesse período da Rádio Cidade, ser um ouvinte participativo. Ah, quem ligar, as 10 primeiras ligações ganhou uma camisa, eu ganhei uma camisa, fui lá no Jornal do Brasil buscar a camisa e tal, todo orgulhoso. E, pô, eu era muito seu fã e tal, você me deu um disco do Boca Livre, autografado pelo pessoal. Eu nunca tinha ouvido falar do Boca Livre e mais, eu ganhei num concurso lá da Rádio Qualquer ingressos para o show do Boca Livre em Madureira, Cine Cine Shopping Show. Madureira, Cine Cine Show Show, Madureira. Cine Show Madureira, que eu acho que é onde eles começaram, assim. E, pelo menos para mim, começaram ali eu descobri, fiquei apaixonado e tal. E, e tudo através da rádio, né? Através Sim. dessa ligação com a rádio. Então, aí depois, durante toda a vida, até como profissional de televisão, por exemplo, eu ia fazer os jogos que eu não estava em transmissão, por exemplo. Né? Tinha muito jogo que a gente ia lá fazer a matéria do jogo, né? Uma matéria para o dia seguinte, uma matéria para a noite, enfim. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre fui para os jogos para que eu ouvisse ali na beira do campo, enquanto via o jogo, o rádio ali, eu ouvindo tudo ali, né? Porque ali você tá amparado por uma rede de repórteres, tem gente do lado de fora, tem gente na arquibancada, tem gente, né, tudo que acontece, coisas, lances que você, pô, quem foi mesmo que cruzou? O cara, não, aí chama o ponta te esclarece e tal. Então, é uma ferramenta também de trabalho. Então, assim, são tantas maneiras, né, de apreciar essa caixa mágica que vocês chamaram maravilhosamente. Maravilha. Quantas lembranças bacanas, Tino. E você falando, a gente vai também viajando no tempo, né, Luiz? É verdade. Agora, a sorte das equipes esportivas é que a Rádio Cidade não transmitia futebol, senão perderíamos o Tino. Maravilha, maravilha. E mesmo E nesse teve gente momento, do Tino, esporte que passou pela Rádio Cidade, né? O Luiz Carlos Júnior foi comunicador da Rádio Cidade, a Milena Ciribelli foi também, né? é verdade. Ela foi da Rádio Fluminense, ela foi muito marcante. A Rádio Fluminense também foi uma rádio muito marcante. Muito. Eu não ouvia tanto, ela era um pouco mais eclética, né? A Rádio Cidade era um pouco mais pop, era um pouco mais abrangente, digamos. E a Fluminense se chamava de Maldita, né? Isso. E tocava rock and roll unicamente mesmo, né? Tinha uns programas maravilhosos. E tinham vários programas muito legais. Eu tive um colega de faculdade que foi uma alegria tão grande assim, porque ele ainda na faculdade conseguiu fazer um programa na Rádio 98, né? Então incipiente Rádio 98, que se chamava Poeira e Country. Era um programa de músicas country, né? Tal. E ele, muito jovem, ele continua no rádio até hoje, mora em Santos, trabalha Olha. na rádio lá. E foi muito bacana. E aí eu olhava aquilo com um fascínio, olha que legal e tal. Só que eu jamais imaginaria, eu me imaginava sempre ouvinte, né? Não me imaginava jamais produzir conteúdo em rádio. Isso nunca, muito menos em TV, assim, não tinha nenhuma perspectiva nesse sentido, né? A vida é assim. Interessante isso. Você ouvindo
você já tinha esse sentimento de comunicador, mas não tinha aflorado ainda. Primeiro você precisou passar pelo jornal. O Jornal dos Esportes, aquele cor-de-rosa, que fazia muito sucesso, né, Tino? Exato. Exatamente. Era um jornal que era uma referência assim, para quem gostava de esporte, porque ele era um jornal barato, ele era mais barato do que os jornais assim, né, notícias gerais, e muito conteúdo, muito conteúdo. Eu lembro que eu comecei cobrindo remo, vejam vocês, vejam só. Amor. Remo. Eu era setorista de remo, ia às 6 horas da manhã para as garagens de remo. Que o remo ele tinha outra relevância também no Rio, levava bom público na Lagoa, né? E tinha uma rivalidade entre esses times de marca, assim, era Flamengo contra o Vasco, contra o Botafogo e tal. Então, eu dava uma página inteira de remo na segunda-feira e tal. Então, era muito legal. Mas... Mas dali fui para o jornal O Dia, na editoria de esportes, né? E aí, então, surgiu a possibilidade de trabalhar na Globo, uma loucura e tal. Passei pela TV Educativa, um mês, fazendo férias lá, cobrindo férias. E aí foi quando eu percebi que aquele bicho não era tão feio assim, não era tão sete cabeças, e que daria para, de repente, dar conta, assim, né? E aí, quando a Globo me chamou, fiquei ainda em dúvida se iria ou não e tal, mas fui, era muito jovem, tinha 23 anos, e aí investi muito nessa parte de que vocês são mestres, tal, que é a parte da voz, com fonoaudióloga, e, enfim, tentar melhorar narração e postura, expressão, né? Tudo isso. E a Globo oferecia isso. A Globo tinha realmente uma você é uma super escola, né? Assim, você cercado de profissionais de altíssimo nível, tudo em todos os sentidos. Então, facilitou tudo e aí acabou sendo uma história longa, super bonita, assim, super legal. Foi a Glorinha Boyten-Miller? Exatamente, exatamente. Eu lembro da primeira vez que eu fui na Glorinha, ela era na casa dela, na Tijuca, e aí você sabe que essas sessões de fonos, assim, quem ouve de fora parece uma rádio mal sintonizada, algo muito... as pessoas fazendo exercícios, né? Uau, e tal. E eu do lado de fora, eu ouvia aquilo e falava, gente, o que é isso? Meu Deus do céu, que loucura é essa? Que sala é essa que eu vou entrar? Eu vou ficar encabulado com isso. E quem será que está aí dentro? Será que com essa voz fazendo essas loucuras todas? Eis que, ao término da sessão, abre a porta e sai o governador Moreira Franco. Nossa! Sai o governador. Eu digo, que isso? Já não bastasse o meu nervosismo ali de estar com a Glorinha Boyten-Miller, eu vejo que o cara que me antecedeu é só o governador. Que é isso? Fazendo aqueles sons. Muito maluco, mas... assim foi, aí investindo muito e tal, tinha uma voz muito juvenil no início, né? Que acho que isso atrapalhava um pouco a credibilidade. Eu lembro que a Alice Maria, que era diretora de jornalismo, falava isso, esse repórter está até pronto já para ir para a rede, falta ele ter um pouco mais de cara assim, de homem, assim, mais adulto, e a voz um pouco mais, muito novinho e tal. Mas assim, aos poucos a gente foi. Quando eu pego coisas antigas, dá até vergonha, assim, sabe, de ver a narração como era e tal. E que foi tudo mudando com o tempo, né? Assim, eu acho que a linguagem da televisão ela é muito dinâmica, né? Do audiovisual, digamos assim, a linguagem do audiovisual. Ela vai ganhando maneiras e maneiras de se manifestar, assim, né? Através do tempo, através das facilidades tecnológicas e tal. E então isso foi mudando, mudando. Quando você pega uma coisa muito antiga, parece, nossa, coisa muito ruim, parece assim. É igual um jogo de futebol muito antigo, que parece muito lento, né? Mas o jogo Tino, você acha que a Rádio Cidade, com aquele improviso, a descontração, ajudou a alguma coisa na TV, na linguagem televisiva, pelo menos em alguns locutores, a descontrair um pouco?
Olha, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que faz todo sentido, porque primeiro revolucionou, quer dizer, contaminou positivamente, quer dizer, assim, espalhou um modo de fazer rádio que até hoje é muito parecido com o que vocês faziam. Quer dizer, mudou muito pouco em Hum. quantos anos? Em sei lá quantos anos, né? 40 anos. Mas essa maneira descontraída foi um caminho que eu acho que a comunicação encontrou de um modo muito generalizado, até mesmo em ambientes mais sisudos, como, por exemplo, o Jornal Nacional, Hum. né? Você vê hoje o Jornal Nacional, ele está mais próximo, digamos assim, da Rádio Cidade do que do Repórter S, digamos assim, Claro. do que foi aquela rigidez da notícia tal, tal, tal. Então, hoje, assim, são seres humanos ali, são pessoas que pensam, que riem, que reagem. Então, assim, fugiu muito do modelo teleprompter, do modelo que ainda existe, Claro. mas não é o recurso único, né? Existem momentos de improvisação e existem telejornais muito mais improvisados, o que aproxima muito mais do linguajar, do cotidiano, a coisa da rádio, a coisa da proximidade, a coisa de falar mais no pé do ouvido, de falar mais com a pessoa, como vocês sabem falar, assim, de um modo também mais acolhedor, eu acho. Eu acho que a rádio tem muito esse papel e a televisão foi se contagiando positivamente desse ambiente criado na rádio de acolhimento, de fazer as pessoas se sentirem bem, de serem uma companhia para alguém, né? É Eu acho que verdade. a rádio ela funciona demais, assim, né? Até hoje, né? Assim, é um companheiro, seja ao vivo ou seja nessas manifestações também parecidas, né? Tipo podcast, assim, que nada mais é do que um jeito de rádio, né? De fazer comunicação. Isso é muito da Isso. família, não tem a dúvida, né? Então, eu acho que sim, e eu acho que tudo isso, essas inteligências todas, elas se somam nesse caldeirão da comunicação. Assim. Eu acho que essas contribuições, elas vão... E aí você vai levando, assim, aí você pega os mais malucos, os que ousam mais na linguagem, de repente aquilo ali, alguém já vai pegar alguma coisinha, aquilo ali, o cara faz um sucesso, o cara vira Hum. um grande meme, vira um grande. Igual agora, por exemplo, você tem o menino da Luva de Pedreiro, que é um grande fenômeno das redes sociais. O garoto tem. Tudo que ele posta tem milhões de likes, e é um garoto do interior da Bahia, que é muito humilde, mas muito carismático. Ele está tendo um alcance mundial porque ele encontrou uma maneira de comunicar, né? O filho do Cristiano Ronaldo comemora como comemora o garoto lá do interior da Bahia, lá de Itabuna, influenciado pelo garoto. Olha, Então, aí, e isso, de alguma forma, tem alguma coisa ali que captou a atenção de tanta gente, o interesse de tanta gente, e que isso, de alguma forma, vai servir para alguém em outra esfera e tal, e assim vai, né? Assim, as influências, eu acho que isso é muito interessante, a gente não tem como medir, né? mas assim, quantos e quantos meninos quiseram começar a narrar, influenciados pelo Lula, ouvindo as narrações dele, de tantos outros e tal, imitando. Pô, você, Mansu, quantos quiseram ter a veludez da sua voz, o tom agradável e tal, quiseram seguir essa escola, e assim é. E eu sempre dizia isso também, que, por exemplo, muitos jovens, as pessoas me perguntam, as pessoas copiam o seu jeito? Você vê assim que os mais jovens, gerações mais jovens, assim, eu acho que copiar é uma palavra muito forte, mas assim, eu acho que a gente se deixa influenciar, assim como eu, veterano, me influencio com os mais jovens, entende? Eu presto atenção na maneira como os mais jovens estão contando aquelas histórias, que ingredientes, que elementos eles estão trazendo como novidade, que podem Hum. se encaixar no meu perfil. Eu não posso me violentar, eu não posso ser uma pessoa
engraçada se eu não sou naturalmente engraçado. Eu não posso ser sério se eu sou uma pessoa naturalmente muito engraçada. Então, eu tenho que adequar as características que se afinam com o meu jeito de ser, mas estar aberto a essas novidades. Então, acho que é isso que vai moldando essas diversas manifestações assim da comunicação, com esse entrelace assim de saberes, de inteligência e tal. É, isso mesmo. Luiz É, Carlos, amigo. duas historinhas rápidas. Eu já contei uma aqui do Reit, José Roberto Reit. Ele me contou, eu conversando com o Reit, ele falou: Luiz Carlos, um dia eu peguei um táxi e comecei a falar ao celular, terminei a conversa, o taxista falou assim: você é José Roberto Reit? Ele falou assim: sou eu. Tem me acompanhado na televisão? Ele, não, eu ouço de vez em quando o senhor falando aí nas entrevistas, Rádio Globo, Rádio Tupi. O taxista o reconheceu, que o cara estava, né, atento ali ao volante pela voz. Ele contou isso. E essa de imitar, pelo Brasil todo, né, tem muita gente que procura fazer dentro do seu formato, Tino, do Mansur, e aqui... Diz o Birubiru, Carlos de Souza, que você conhece muito bem, que tinha um repórter lá no Espírito Santo, em Vitória, que ele imitava tanto Denis Menezes, que na hora de começar o jogo, ele ia jogar para o narrador, ele falava assim: e agora, em nome dos maiores anunciantes do rádio esportivo do Brasil... Aí ele dava os anunciantes que não eram anunciantes da rádio. Ele falava: Francisco Xavier Imóveis, Caixa Econômica Federal, cara. Ei. Ele imitava 100%, até os anunciantes ele incluía na imitação. Ele incorporava, né, totalmente. Sensacional. O Denis era né, um exemplo de português impecável, né? Ele é uma maravilha de clareza, né? Eu acho que esse é um aliado muito grande do comunicador, né? A clareza, né? Se fazer chegar do outro lado com clareza, né? E o Denis sempre foi mestre nisso. Tino, você está me chamando a atenção pela maneira de você falar. Eu fiz letras, né? E eu acho que você parece que tem esse perfil também na escola. Você gostava de escrever as suas redações? Como é que você se destacava? Você chegou a ser orador? Fala um pouquinho lá dos primórdios, né? O primário, secundário, que hoje já mudaram de nome, mas... Sim. Eu sempre fui o cara das redações, assim, sabe? Não era o cara dos números, não. Tive dificuldade com química, com física e tal, no ensino médio, mas sempre gostei muito de português e redação. Então, redação, eu consegui tirar 10 no vestibular, foi uma conquista bacana e tal, e que me ajudou muito para entrar para a faculdade e para superar os problemas de química, física, por exemplo. Sim. Mas, assim, sempre foi assim, isso, assim, a minha mãe era uma pessoa que escrevia muito bem, ela era professora, ela me alfabetizou, eu devo demais isso a ela me alfabetizou muito bem, eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa que escreve com correção, assim, eu tenho muito zelo com o português, com as palavras, com as letras, eu sou até meio exagerado, mas devo muito isso a ela, que me alfabetizou. Nem entrei na escola no primeiro ano, entrei no segundo ano já, porque o primeiro ano eu fiz em casa com ela. Então, ela sempre foi muito criativa, sempre escreveu muito bem. Então, eu não sei se herdei, assim, mas é um lado, assim, nosso muito... um lado muito comum, meu e da minha mãe. E com o meu pai, a identificação é mais de conteúdo, é engraçado. Meu pai sempre foi o cara do futebol, o cara com quem a gente era chato falando de futebol. Eu perdi os dois ano passado, né? Mas o meu pai era assim, apaixonado por futebol, um torcedor, entendia muito, tinha um olho para futebol muito bem apurado, e tal. Um cara, um comentarista mesmo, assim, com ferramentas assim impressionantes. Então eu até brincava, dizia que quando eu fazia minhas matérias para
para agradar tanto a minha mãe quanto ao meu pai. Eu falei assim, tem ingrediente para minha mãe? Tem ali um bom entretenimento, ela não gosta de esporte, ela não liga para isso, mas ela gosta de um bom português, ela gosta de uma boa frase, ela gosta de uma história bem escrita. E o meu pai tem ingrediente, tem informação esportiva, tem ali dentro coisas relevantes assim? Tem. Então, beleza, então acho que está numa medida boa. Bacana. Eu sempre conto a história do pai e da mãe. Mas, então, foram influências, assim, muito claras para mim, assim, e ela era chamada, nossa, de Raquel de Queiroz na escola, e tal, da Olha, maneira como escrevia e tal. E ele fissurado por futebol. Então, eu acabei sendo um profissional ligado a tudo isso, né? Então, foi muito proveitoso para mim, digamos assim, sou muito essa grato a Deus. escola caseira, nossa. É, E eles comentavam suas matérias assim? Depois faziam alguns sim. comentários, Tino? Sim, sim, sim. Minha mãe, eu acho que era mais de celebrar e de prestar atenção em alguns detalhes. Meu pai era mais de perceber o conteúdo, o roteiro, como é que ele começou, como é que mas vibravam muito, assim, sempre com a minha mãe adorava quando eu fazia coisas assim fora da reportagem, por exemplo, vai no Faustão, Ah, aí é? maravilhoso, ou dar uma entrevista na rádio, aí, sensacional, tal. Quando fugia um pouco daquele, né, daquele diapasão ali das matérias do Tino Marcos Repórter, né, Tino Marcos Sim, informando, né, digamos assim. sim. Bacana. Luiz, amigo. Eu convivi com o Tino e a gente tinha um contato, né, grande quando o Tino ia à CBF, né, para fazer matérias sobre convocação, enfim, alguma matéria relacionada com a Confederação Brasileira de Futebol, que era na Rua da Alfândega. Eu sempre observei muito, realmente, o comportamento do Tino. Por isso é que eu fiz aquela brincadeira, o príncipe da comunicação. O Tino chegava sempre calmo, sempre tranquilo, sereno, cumprimentava todo mundo, e aquilo ali era uma balbúrdia, né? Geraldo Pedrosa, Israel Nossa, Gimpel, que é, saudade. aquela turma, e era o Gata Mansa, o Robério, o assessor de imprensa, e A aquilo escolinha ali do era professor Raimundo, né, Lu? Odemário Toguinhó do JB. Odemário, quando vai ter uma coletiva hoje, o Odemário sempre chegava 10 minutos atrasado, era o estilo dele, correndo, né? E, enfim, era uma turma sensacional, né? E o Tino Sensacional. chegava com a equipe da Globo, o Tino chegava lá com aquele caderninho, papelzinho, às vezes fazia uma pergunta e tal, É. mas eu sempre observei, Tino, entendeu? Aí eu falo, você tem assim um comportamento, não é porque eu sou mineiro, não, mas você tem um pouco a ver dessa turma de Minas Gerais. Que honra! Poxa, muito obrigado. Uma das coisas que mais me alegra, assim, é ouvir, assim, depoimentos como o seu, assim, que remetem ao comportamento, à maneira de ser, porque eu acho que isso é muito importante para a gente também, né? Para além da qualidade do trabalho em si, a maneira como a gente se conduz na vida é muito determinante assim para a gente ser feliz, né? Então você vai falando esses nomes assim, e vai só alegrando meu coração, lembrando dessa gente da velha guarda. Era incrível mesmo, né? A liberdade que se tinha, né? Tinha uma sala de É, imprensa dentro do prédio da CBF. Você imagina dentro do prédio, de um prédio de 9, 10 andares, tinha um andar ali que era a parte dele era ali para a imprensa, e as pessoas subiam, iam lá, vou no departamento de registro, ia lá, falava com o cara, o outro subia, falava com o diretor, não sei do que, o Demário circulava, ia para lá, para todo mundo, e, e as pessoas apuravam as coisas, né? verdade. E aquilo era louco, né? No coração do centro do Rio, saía lá, você tinha lá, saía, eu lembro que saía um técnico assim, o Felipão, por exemplo, saía, todo mundo queria o Romário na seleção, e os populares iam atrás dele na rua, para até ele pegar o táxi, né? Então, eram cenas assim folclóricas assim que a gente vivia mesmo, e que hoje, na frieza das grandes construções, não acontece mais, né? Uma CBF encastelada, uma CBF É, ali
cercada de roletas e seguranças e tal, né? Outra realidade. Verdade. Ô, Tino, o Luiz, quando falou de Aldemário Toguinho, eu trabalhei Sim. lá no Sistema JB, a Rádio Cidade era Claro, lá, etc, etc, a Rádio JB. O claro. jornal, né, era lá, claro. Sim. E o Aldemário, eu ouvia passando assim, sempre de um jeito muito simples, etc, etc. E eu ouvia sempre o que se dizia do Aldemário. Uhum. Aldemário Toguinho, o amigo do rei, não é isso? Que ele era muito amigo do Aham. Pelé, Aham, aham, né? é. Tinha todas as notícias em primeira mão do Pelé e tal. E o Tino é amigo de quem? Fala pra gente, Tino, um pouquinho das amizades mais profundas que você conseguiu assim no seu meio profissional, tanto na TV quanto também nos jogadores, evidentemente, ou em outros esportes. Sim, sim. Eu, assim, em termos no trabalho, assim, né, fiz alguns grandes amigos, assim, até hoje, mas muitos vocês não conhecem, né? Não são pessoas conhecidas, não são pessoas de frente da câmera, né? Muitos de frente para a câmera também são enormes amigos. O Galvão como se fosse uma pessoa da família para mim, porque viveu muita coisa junto, alegre, triste, emocionante, sabe? Compartilhamos muitos momentos e, e assim, essa turma que trabalhou e que viajava junto, a gente tinha como se fosse um circo, digamos assim, que viajava seguindo a seleção, e isso acaba trazendo um laço muito grande entre as pessoas, porque é isso, você vai dividindo tudo, vai tá no aeroporto, tá no avião, tá no hotel, tá no local de trabalho, tá no treino, então comendo, tomando café da manhã. Então, você acaba sabendo coisas da família, as pessoas começam a contar e tal, você começa a participar e vai criando uma relação assim. Então, durante muitos anos, a gente viajava com um time base, digamos assim, que mudava um ou outro, mas tinha ali um corpo muito parecido. Então, até hoje, essas pessoas são muito ligadas, assim, somos muito ligados, né? Mas, assim, em termos de futebol, assim, eu não sei se a palavra amigo, eu não sei se eu tenho, assim, amigos. Tenho alguns, assim, amigos no futebol, assim, por exemplo, o Ronaldo é um amigo, eu posso dizer que o Fenômeno é uma pessoa que eu tenho como amigo, assim, porque é esse o relacionamento que ficou para depois de todo o relacionamento que a gente teve longo, desde o início da carreira dele, até o final da carreira dele, né? E até hoje, agora o prolongamento da carreira dele como dirigente, tudo, mas enfim. Então ele. Aí eu tenho uma relação com o Zico de alguma proximidade, digamos assim, mas de muita idolatria também. Então, eu não sei se é a pretensão de dizer que eu sou amigo do Zico, eu tenho por ele realmente uma admiração que vem da época do torcedor que o viu começar, realmente no Flamengo, ali, juvenil ainda, entrando no segundo tempo, com o Zagallo em 72 e tal. Então, assim, vi o ciclo todo mesmo, né? Tirando a época que ele foi para a Espanha, para a Itália, a fase dele toda de Flamengo. Depois, eu já como repórter também cobri o Zico como jogador, cobri toda a Copa União que o Flamengo venceu em 87, por exemplo, que era um timaço ali. E então, depois o Zico, tantas ocasiões na seleção e tal, então eu convivi muito com ele. Então, assim, eu acho que são dois caras assim que realmente, assim, com eles eu tenho uma relação especial assim no mundo do futebol. Outra pessoa assim que eu não poderia deixar de falar, acho que é o Parreira. O Parreira é um cara por quem eu tenho uma admiração enorme assim pelo profissional que foi e pelo caráter, pela maneira de ser, né? Aquilo que a gente estava falando, assim, assim, o valor que eu dou a esse aspecto da vida, né? De ser um cara que jamais respondeu, não que responder seja algo condenável como o Zagallo fazia, por exemplo, responder, você vai ter que me engolir, e ser um cara tão reativo, né? Ok, eu acho que faz parte. Mas é que é uma virtude muito grande a do Parreira, de ser um cara que suportou uma pressão imensa. Vocês lembrem
que a seleção brasileira não ganhava, tinha 24 anos, e o último título tinha sido só o da seleção de 70, que talvez tenha sido a mais encantadora de todos os tempos. Então, depois daquilo, nada mais acontecia, e uma pressão imensa, o Brasil correndo o risco de não se classificar, fazia um charge com a cabeça dele, com corpo de burro, ele foi xingado, vaiado em todos os lugares, e quando ele conquistou o tetra, ele não teve meia palavra de agressividade com ninguém. Ninguém da crítica e ninguém da torcida, nada, nada. Foi de uma elegância sempre, nossa, uma coisa. E eu acho que ele não é tão badalado, assim, não é tão valorizado quanto deveria, na medida em que ele tinha uma equipe em 94 que acabou tirando aquele peso, né, de que eu falava da seleção brasileira. A seleção passou a jogar com mais leveza depois de 94, em função daquele título. Aquele time tinha o Romário, que era um extraordinário jogador, um extra-classe, tinha o Bebeto também, um super jogador, mas ponto em termos de jogadores desequilibrantes, né? Era um time muito organizado, e aí tem a mão do técnico, né? Que muita gente não foi uma seleção que encantou. Ok, mas ela vencia os jogos sem tomar susto, e então, assim, isso é resultado de uma proposta de estratégia mesmo, que foi traçada e que foi executada com muito êxito. Não sei se o Luiz, que é um especialista nisso, concorda, mas eu acho que é isso, assim, a mão do Parreira. Então, eu ficaria com esse trio aí maravilhoso. Aí. Bacana, bacana, Tino. Luiz Carlos Silva, é você, Luiz. Tele era mais emburrado, né, o Tino, mas era um cara, Tele era mais durão, era muito sério. Uma vez o Tele, eu acho que ele já estava indo para o São Paulo. Ele chegou lá naquela sala de imprensa, aí ele parou na porta ali, era no 7º andar, depois foi para o térreo, mas durante um bom tempo o Tele pegou o elevador, parou no 7º andar, aí estava todo mundo lá dentro, o Tele olhou e falou assim, e estava na bronca com o pessoal do Rio, aí falou assim, a imprensa de São Paulo é muito melhor que vocês. E entrou para a sala dele. Aí ele, pô, por que o Tele falou isso? Mas é isso aí. Parreira é realmente um cara, né? Diria, aquele nosso amigo é um outro patamar. Né? Eles são diferentes, as pessoas não são iguais. Zagallo é um cara também espetacular, mas é como você falou, Zagallo era mais pá. E Parreira não. Parreira, se você chegasse numa coletiva dele, atrasado, 30 minutos depois para Parreira, pelo amor de Deus, eu não consegui chegar. Aperta a tecla aí do gravador, vamos falar com calma e não tem problema nenhum. Sempre assim. Um gentleman. O Coutinho você não pegou não, né, Tino? Pegou o Coutinho? O Coutinho não, eu peguei só como torcedor. Tá. Só como torcedor, infelizmente. Gritava muito o nome dele da arquibancada ali. Aí ele saía do banco de reserva, dava um tchauzinho assim. Aquele ali era um comunicador, né? O meu pai adorava ouvir o Coutinho falar, né? Ele tinha o tom da oratória, né? Meu pai dizia que o Coutinho lembrava o Carlos Lacerda na facilidade com a oratória. E ele tinha uns termos em inglês que ele usava, né? Overlapping. Teve uma época que ele criou uma série de termos, né, Luiz? Né? Isso. Foi, criou, verdade. Ponto futuro. E ele foi criticado quando declarou que o Brasil era o campeão moral da Copa da Argentina, porque não tinha perdido, não tinha terminado invicto, né? A Copa e que ele foi o técnico, né? E aquilo pegou mal, porque que campeão moral, nada. Existe campeão, ponto. É isso aí. Tino, você isso que o Luiz Carlos, né, está falando a respeito do seu comportamento, a sua própria saída da Globo é de uma forma assim atípica, né? Você saiu de uma maneira tão amistosa que você frequentemente é convidado para dar entrevistas, participar de programas da Globo. E geralmente a pessoa, quando sai de uma emissora, ela fica na geladeira, digamos assim, vamos usar essa expressão. E você está ali junto, as pessoas, né? A maneira como você saiu, completou lá o seu trabalho, seu ciclo na TV Globo, né? Foi de uma maneira muito cordial, muito bacana, né, Tino?
Mansur, foi o fim de um casamento idealizado por mim, assim. Era tudo que eu queria para minha vida, era sair da Globo de maneira feliz, antes que houvesse algum desgaste. Ah, Não houve desgaste. Eu estava cansado de algumas coisas, mas sempre fui muito, muito, muito feliz lá. E eu não queria e não quero ser assim aquele cara que fica naquela abordagem saudosista, que fica dizendo sim. no meu tempo era muito melhor, isso que hoje em dia está ruim. Então eu falei, vou assim, fazer da maneira como eu imaginei mesmo, tá na hora e tal. E foi no momento da pandemia em que eu não estava gostando daquele modelo de fazer as coisas só de casa. Eu gosto muito de sair, não dava para sair, não dava para contar as histórias. Eu estava fazendo uma série olímpica, uma série para a Olimpíada, e você está falando é um caso realmente muito curioso, porque 6 meses depois de ter me desligado da Globo, o Jornal Nacional exibiu a série que eu tinha produzido. Entraram 5 matérias longas lá sobre Olimpíada. Olha, Então era assim, estranho mostrar um repórter que já não era da casa, mas assim, é que a minha relação realmente eu conheço uma relação especial, uma relação realmente de muito carinho, de muita gratidão. Eu sou muito grato, assim. Claro que eu entreguei meu trabalho, mas eu tive lá todas as condições, as melhores condições possíveis para tudo. Então, eu acho que peguei uma fase muito de ouro, uma fase muito favorável, assim. Eu acho que hoje o contexto é diferente, com a diversificação das ofertas de mídia, né? Então, a TV aberta, ela vem naturalmente sofrendo um desgaste, não há como evitar, né? Todos sabem e se preparam para essa caminhada, para esse processo. Mas então, assim, foi muito mais, vivi muito mais do que eu projetei para mim, né? uhum. Então, isso é muito gratificante. Luiz, Deixar o Tino aqui numa saia justa. O teu irmão querido, parceiro Galvão, né? Galvão, eu tive assim poucos contatos com o Galvão, às vezes trombando. Antes da pergunta, uma historiazinha rápida. Me jogaram lá para Londres para eu transmitir um grande prêmio lá naquele circuito de Brands Hatch. E quando terminou, eu desci depois da corrida, né? E fiquei embaixo lá no paddock, que tal, batendo papo. O Galvão, que praticamente me sabia que eu era da rádio, do Sistema Globo de Rádio. O Galvão virou-se para mim e falou assim: você vai para onde? Eu falei: eu vou voltar para o centro da cidade. Não, senhor, é meu aniversário, você vai jantar comigo hoje. Eu falei: bacana. pô, estou dentro. E chegando lá, estava o Emerson Fittipaldi também, que figura maravilhosa, meu Deus do céu, impressionante o Emerson, caramba. Então, agora, o Galvão está anunciando, né, que depois dessa Copa do Mundo, ele encerra também. Aí, todo mundo pergunta, e aí, quem assume o lugar do Galvão? Luiz Roberto, Kleber Machado? Se você não se sentir confortável, Tino Marcos não precisa responder. Mas quem que você acha que está credenciadíssimo para poder assumir a vaga do Galvão? Ô Luiz, eu não tenho dúvida de te dizer que acho, né, quem sou eu, mas acho que está naturalmente acontecendo uma transição para o Luiz Roberto. Luiz, né? O Luiz Roberto, acho que vai ser o principal narrador da Globo, é o que eu imagino. Porque o Correto. Kleber também tem muito protagonismo junto com o Luiz, mas pressinto isso. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Luiz Roberto Demúcio. Com todo carinho e respeito pelo Kleber, que é um gigante. Mas é uma questão só de observação, né? Não, Claro. de algumas conversas também com certas pessoas, tal, que também não garante nada, não me garante nada, mas me indicam assim. Então, eu acho que
assim, é muito difícil você ser o sucessor do Galvão. Acho que o Galvão vai estar no nosso imaginário durante muitos anos, nos arquivos, voltando a todo momento e tal. Ele é a voz do esporte brasileiro nos últimos 40 anos. Assim. É a grande voz, assim, uma voz. Eu acho que é o Galvão pelo tempo que permaneceu, com audiências absolutamente grandes. Então, você tem o Luciano do Vale também, que é outro gigante, talvez da mesma prateleira, mas o Galvão acho que ficou mais tempo depois, né? O Luciano já não fazia na Band tantos eventos assim, tudo, então, mas são os dois grandes, eu acho, ao meu ver, assim, da história, na TV, né? E é dificílimo, né? Nossa, substituir o Galvão vai ser algo realmente... Mas vai acontecer. Vai acontecer, não tem jeito, já tá bem delineado. Você vê as chamadas de futebol na Globo, por exemplo, tem a voz do Luiz Roberto, né? Uhum. As de seleção tem o Galvão, ele vai fazer a Copa. Mas quando fala futebol, enfim, vamos ver. De Vai qualquer maneira, acostumando. está em boas mãos. O telespectador já vai sendo acostumado lentamente, né, Tino? É um processo. Já está muito acostumado, né? Eu acho que o Luiz Roberto já é um cara muito de casa, né, para todo mundo, né? Verdade. Já é uma referência muito, muito grande. E ele é um paulista que mora no Rio há muito tempo, então também ele tem uma abrangência, assim, né? Ele fala para o Rio, mas ele é de São Paulo, Isso. ele é um cara muito nacional, assim, portanto. Então, E tem o rádio na veia também, né? Ele total. total, né? Total. Aqui é uma historinha rápida. Quando o Luiz Roberto foi contratado, o Paulo Soares, que é da ESPN, eu viajei muito com o Paulo Soares também. O Paulo Soares falou para mim: Lula, eu estava na relação, ele estava em dúvida entre o Luiz Roberto e eu, o Paulo Soares. Eu falei: Paulinho, mas as coisas acontecem na hora certa. Aí o Luiz Roberto foi contratado. Fiz muito jogo com o Luiz Roberto naqueles estádios pequenininhos, Copa São Paulo, né, de futebol júnior, e às vezes nós dividimos a mesma cabine, né, porque eram muitas rádios, e aí Rádio todo mundo Globo se Rio, Rádio Globo entendia. São Paulo. Globo Rio, São Paulo. Cada um procurando, né, falar baixinho para não interferir na transmissão do outro. O que o nosso Sérgio Moraes jamais conseguiria. Sérgio Moraes era aquele, né, que gritava: olha a hora, e fazia questão de vazar no microfone do adversário. Mas como era a mesma empresa, então não tinha problema nenhum. Nosso operador era o famoso Meto Bala. Meto Bala da Rádio São Paulo. O Meto Bala chegava bem e falava assim: e aí, meu irmão, o Bradesco informa, né? Aquela, imitando o carioca, não? O Bradesco informa. Turma toda muito boa. Mas é isso aí. Mansur, a bola está contigo, Mansur. Vai lá. Tino Marcos, um livro, Sim. Tino. Isso já é uma ideia sedimentada de você escrever um livro, suas memórias, etc, etc? Mas, por acaso, hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma editora, um rapaz me procurando, perguntando, fazendo essa mesma pergunta. Engraçado, né? Eu sempre relutei muito em fazer livros sobre mim. Eu comecei a fazer um livro sobre um lama, sabe? Um professor de budismo. Olha, tibetano, e uma história incrível. Ele é brasileiro, mas ele morou 12 anos na Índia e tal, morou com o Dalai Lama, enfim, tem uma história incrível, assim, de vida, e eu estava desenvolvendo com ele um livro que seria um pouco biografado, um pouco autoajuda, um pouco com os conteúdos que ele podia dar, assim, como orientação. como lama que como um religioso, assim, como um mestre que é. Então, mas aí a gente teve divergências no decorrer, assim, na questão enfim, do caminhar aí
do conteúdo, eu queria apurar muito a parte toda, enfim, falar com família, com tudo, como normal e tal, e ele não entendeu muito bem, ele achou que não vamos envolver ninguém além de mim e tal, e aí não evoluiu. Também tive conversas também para fazer um livro do Ronaldo, sobre o Ronaldo Fenômeno e tal, mas também não avançamos e tudo, também acho prematuro, porque é um jovem de 46 anos, não é um cara para ser biografado ainda, eu acho, né? Tem muita coisa para acontecer com ele. E, assim, sobre mim, assim, as pessoas falam, puxa, você podia fazer, foi a 8 Copas do Mundo, podia contar a história, agora vem uma Copa do Mundo, seria tão oportuno você contando suas memórias e tal, a partir disso. Eu também fico muito em cima, eu não me programei, já estamos já nesse mês, eu estou com outros afazeres, com outras coisas que eu estou desenvolvendo, e então, infelizmente, mas é algo assim, Mansur, que eu guardo ao mesmo tempo esperança, com aquele sentimento assim de sonho assim em relação ao livro, e por outro lado eu tenho um aspecto assim que também acho que tem muito livro sendo publicado, existem muitos livros, é muita oferta, tem muita coisa boa. Será que tem mesmo relevância para mais um livro e tal? Então, assim, uma questão meio de orgulho assim de querer o dia que fizer algo realmente bem desenvolvido, bem embasado, que seja realmente conteúdo de qualidade, né? Também ficção era um caminho que eu gostaria, sempre namorei essa possibilidade de escrever alguma coisa assim de ficção, de romance mesmo. Então vamos ver. Né? Dá tempo ao tempo. Tem que realmente dar um passo assim para botar o projeto para andar, mas até agora ainda não aconteceu, mas estamos namorando. Sim. Vai ser muito útil, né? Você pensar nos fãs do esporte, nos estudantes de comunicação, não é? Nesse aspecto também, não é, Tino? Acho que vai ser muito importante. Eu fiz agora um curso há pouco tempo. Perdão. Eu desenvolvi um curso com um pessoal que lidera esse mercado aí de online e tal, de escola online e tal, pessoal do Descomplica, que chama, e foi legal, assim, aí desenvolvi todos os conteúdos, assim, muitas horas de aula, muita coisa gravada em vídeo e tal, foi uma experiência diferente também, bem bacana, interessante, seria algo que talvez se aproximasse mais de um livro, uma coisa mais, aí é uma coisa totalmente didática do modo de fazer reportagem, né? É uma coisa focada nisso. Sim. Mas as histórias são algo maravilhoso, não é, Luiz? Pois é. Poder contar as histórias que cada um vive, nossa, isso emociona muito. Olha, eu vou te dizer, só de rádio, para a gente ficar aqui no nosso segmento aqui da Caixa Mágica, só de rádio, eu já vivi tanta coisa. Eu lembro de uma vez que eu estava na Bahia, fui fazer um jogo em Feira de Santana. Era um jogo entre os dois Fluminenses, do Rio e o Fluminense de Feira de Santana. E aí, eu lembro que tinha um repórter que estava do lado, que bom, eu não vou contar eu vou deixar o repórter final. Eu sei que o cara, na transmissão, estava o narrador ali, o Luiz Carlos Silva ali antes do jogo e tal, chamando os repórteres, as informações, chamando o comentarista e tal, parará. E quando ele chamava um dos... Ele, enquanto falava, começou a entrar o que se chama no rádio de rame, né? Aquela interferência, né? E ele falando e aquilo incomodando, e ele chamava os repórteres, e o barulho ali, e aí ele chamava um repórter que não respondia, e a coisa seguia, ele foi ficando irritado. Alô, Telebahia, por favor, resolvam aqui, não sei o que, nosso problema, estamos aqui, Feira de Santana, e nada, e o rame continuava, e ele, alô, Telebahia, daqui a pouco ele disse, isso é um absurdo, a gente gasta uma fortuna para vir aqui narrar o jogo, e a Telebahia não resolve. Vamos às informações do Fluminense, alô, Luiz Brito, nada de entrar o Luiz Brito. Bom, o Luiz Brito estava ao meu lado, eu só fui descobrir depois, quando ele me contou, o Luiz Brito, que era meu amigo, dormindo,
sobre o microfone aberto atrás do gol, que eu tinha comido uma rabada no almoço, convidado por um cara local ali. A jornada começou muito cedo, não tinha nada, o cara estava só dando informação, ele no gramadinho ali, se aconchegou e deixou o microfone aberto. Então, o rame era o ronco do Luiz Brito. Falei, olha, essa é uma história realmente assim, isso é rádio, né? Isso é maravilhoso. Tem umas estripulias, assim, né? Eu lembro eu tinha um cinegrafista, né? Um grande amigo meu, que tinha um irmão que tinha síndrome de Down. E o Neemias, chamava Neemias. E o Neemias era apaixonado. O Lula é capaz de até já ter visto ele, não sei. O Lula ia mais direto para as cabines e tal, mas enfim. Ele era apaixonado por aquele mundo do futebol. E como ele tinha síndrome de Down e tal, e a gente conseguia entrar com ele no Maracanã. A gente levava, ele morava, há outro tempo, né? Ele morava ali no Jardim Botânico, e então o jogo no Maracanã domingo, o Neemias vinha com a gente, entrava no carro de reportagem, a gente conseguia credenciar e ele ia para o campo com a gente, carregava o tripé, ficava com a gente, ele ficava comportadinho e tal. E ele era louco por rádio, por microfone e tudo e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu estava atrás do gol, e o que acontece? O narrador, o repórter de ponta, ele está ali fazendo atrás do gol, dando as informações, acaba o primeiro tempo, ele tira o microfone, deixa o cabo dele ali e vai lá tomar o café, vai ao banheiro e tal. Eu fiquei ali no campo com o Neemias, e o Neemias pegou o meu microfone da Globo e plugou no cabo da Rádio Nacional. Plugou no cabo que plugava certinho na Rádio Nacional. E eu, como eu disse aqui, eu estava sempre ouvindo a rádio no Maracanã, no campo ali. E eu ouvindo o Mário Silva, o comentarista Mário Silva, analisando o primeiro tempo. E eu falei, caramba, será que esse microfone está aberto? Será que se eu falar aqui, aparece lá? Aí eu falei, Neemias, chama o Mário. Aí ele, ô Mário, aí, fala quem chamou. O Mário estava no ar e eu ouvindo aquilo. Explugamos ali rapidamente. E o Mário, tem um louco aí me chamando, não sei quem é. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aí seguiu o comentário dele. É uma levadiça assim, que eu fiz com o Neemias. Ele falou, rapaz, você entrou no rádio, você falou ali, então, a tua voz apareceu. Conseguiu. Conseguiu, pois é. Luiz, meu amigo. Sensacional. Não, eu estava na Gávea fazendo... Eu acho que eu estava informando o andamento de um treino que era muito importante, e o Zico, com certeza, estava no treino, porque o pai do Zico estava com um dos meninos dele, ainda pequenininho, né? E aí eles ficaram bem assim do meu lado, né? E eu dava a informação, aqui na Gávea, dava a informação, pegava o microfone e colocava sobre uma cadeira. E o filho do Zico cismou de pegar o microfone da Rádio Globo. Ele pegava e eu, daqui, não pode. Aí eu colocava, eu liguei lá, pegava o microfone de novo, eu falei, não pode, por favor. Aí o pai do Zico falou assim, larga isso aí, nós podemos comprar 12 desse aí com maior tranquilidade. Semana passada, num evento, num centro que o Júnior tem lá no Tabajaras, eu estive com um dos filhos do Júnior, essa turma toda, né, que hoje está crescida, está todo mundo Rodrigo. Gigante, né, todo mundo grande, enfim, essa turma é maravilhosa. Altino tem 1000 histórias para contar, pode contar mais uma aí, se quiser, né, Mansur? Claro, poxa. Antes que o livro saia, a gente ouve aí no áudio. O audiobook. Luiz Carlos Silva está gravando o audiobook do Zico. Do Zico. É emocionante o audiobook do Zico, que vai para uma editora, né, que a especialidade dela é audiobook, e outra é podcast, outras coisas mais. Eu já estou tentando negociar lá um livro do Mansur, para ver se eu ganho 10%. Mas negócio de rádio, eu comprava sempre um rádio pequenininho, e quando o Ricardo Teixeira descia para a sala de imprensa, ou lá no 7º andar, eu entrava no Globo Esportivo, Zé Carlos Araújo chamava CBF, Luiz Carlos Silva. O Ricardo estava lá e falava, presidente, dá uma colher aqui.
Eu meti aquele rádio. Faz uma pergunta aí, Zeca. Grudava o rádio aqui no ouvido do Ricardo. O Ricardo fazia assim, todo de terno, engravatado, mas funcionava, não tinha problema, não. Hoje é quase impossível fazer isso. Né? Eu diria praticamente impossível, sim. Praticamente impossível. Tino, Play 9, sua nova empreitada? Conta pra gente sobre isso. A Play 9, ela é do João Pedro, um dos sócios, né? É o João Pedro Paes Leme, que é o meu amigo, ex-colega de Globo por muitos anos e ex-diretor meu na Globo. Ele, quando saiu da função de diretor e foi enveredar por esse mundo digital, eu falei, isso é uma aventura, isso é um... O que deu nele, né? Largar um emprego como esse. E só se confirmou, ele foi realmente super bem sucedido, é um caso assim, de muito sucesso. E ele tem uma agência que me serviu muito bem, sabe? Porque o que eu tenho mais dificuldade, por ter trabalhado sempre como um assalariado, como um empregado de uma empresa, eu nunca tive facilidade, assim, eu sou muito ruim de negócio, digamos assim, de botar o meu preço nos valores, que é coisa que eu hoje em dia tenho que lidar. Eu sou contratado aqui e ali para fazer um ou outro trabalho e eu me sinto desconfortável, por exemplo, de dizer, eu quero tanto. Então, assim, a Play 9, ela me precifica, ela sabe mais ou menos quanto que aquela participação do time em determinado lugar, determinado trabalho, vale. Então, eles negociam para mim. São facilitadores de toda a ordem, inclusive de conteúdo, por exemplo, me ajudam em rede social, com dicas, com sugestões, com um acompanhamento muito interessante. Enfim, toda a parte documental contrato, vou fazer um trabalho X, eles ajudam, eles fazem os contratos, fazem as coisas, então são facilitadores que eu achei muito adequados, assim. Então, estou muito feliz com esse modelo, porque aí eu tenho a vida que eu queria, que é uma vida com mais tempo, assim, com família, para eu poder ter mais tempo livre, mas também fazendo alguns trabalhos sem ser demais. Então, assim, fazendo mais aquilo que eu gosto, aquilo que realmente me motiva, que me envolve, né? É isso, e assim tem sido, e essa relação tem sido muito legal. É uma empresa muito bacana mesmo, assim, as pessoas são de uma gentileza, de uma qualidade, então eu estou impressionado, realmente. Então, e está chegando gente, né? Vai chegando. Pô, o Galvão está vindo já para Play 9, o Marcos Uchoa, a Fátima a Fátima Bernardes. Tem muita gente ainda chegando e tal, e eles já cuidam de muita gente também. É o novo João caminho. Pedro. Novo caminho. Sim. Não, pode responder ao Mansur. Novo caminho. É um novo caminho, né, Tino, que está se abrindo aí nas redes sociais, etc, etc. Sim, total. Desculpa. Total. A gente está vivendo uma época de muita capilaridade nesse mundo da comunicação, né? Tudo são manifestações para todo lado. Então, por exemplo, eles têm desde, vamos dizer agora, o Galvão Bueno, até o rapaz lá do Complexo da Maré, que tem um Instagram que faz sucesso e tal. Então, são muito ecléticos, assim, né? São muito... tem gente de toda a matiz, assim, de todo tipo. Bem legal. O João Pedro Paes Leme, botafoguense, né? Botafoguense. Quando ele também aparecia lá na CBF, a primeira coisa que ele falava, eu tenho uma piada nova para contar. O João Pedro é o rei da piada. Também, ele começou no Jornal do Brasil. Exatamente. Eu acho que não deve ter sido contemporâneo do Mansur na época do prédio lá, porque ele deve ter pegado mais a fase final ali, não sei. Eu talvez sim, né? Não sei. Você ficou até o fim ali do prédio? Não. Eu saí de lá no ano 2000. Da JB. No ano 2000? Nossa. No 2000. E fui para o Grupo Dia de Comunicação, né, onde eu fui para a MPB-FM.
Sim. 1999, para ser mais preciso. Puxa vida, então foram 20 e poucos anos, né? Eu entrei para lá em 1974. 4. 74. Porque você já era da Rádio Jornal do Brasil antes da Rádio Cidade? AM, exatamente. Eu fui para o Rio, para a Rádio Nacional. No ano seguinte, fui para JB, AM. E em 77, Cidade. Fiquei na Cidade até 87, 10 anos. Depois fui para a FM 105, que também era do sistema JB, administrada, né? Depois voltei para JB, AM, FM. Em 99, eu tirei férias e fui convidado para fazer uma voz padrão de uma rádio nova que o Dia estava inaugurando, que seria a MPB-FM. Aí o gerente da JB me despediu. Falei, não pode, 2 não pode. Você não precisa voltar das férias, não. Aí eu fiquei no Grupo Dia, que foi uma experiência maravilhosa também, de 17 anos lá na MPB, só música brasileira. Sim. Uma realização, né, Tino? Uma coisa, para mim, excepcional. Não, e histórico. E o sucesso que fez porque você tem o pilar do sucesso, quer dizer, do conteúdo que precisa dar certo, e deu certo, e era maravilhoso, todo mundo ouvia, tanta gente ouvia. E também tem esse aspecto da valorização da cultura brasileira, né? Isso é maravilhoso, você desbravar, do ponto de vista do mercado, um espaço desse, isso é meritório demais, né? Num modelo que a gente conhece, que é impositivo em termos de música, que vem de fora, e a gente, poxa, há tantos anos influenciado fortemente e tal, principalmente pelos Estados Unidos e tal. Pô, a gente ter esse modelo de vida foi bacana demais, assim, e acho que a rádio encontrou aquele diapasão correto, assim, né? Quer dizer, a sua voz, o seu jeito, a sua maneira de conduzir, e combinava com o astral da rádio, com a proposta da rádio. Então, realmente muito, muito marcante também, muito lindo. Aqueles artistas maravilhosos que a gente encontrava todo dia. Entrevistava, fazia os programas. Muito bom. Luiz, meu amigo, estamos chegando ao final, né? O Tino já levantou a bandeira amarela ali, que está na hora. Então, eu estou, na verdade, tinha combinado um compromisso com o pessoal de uma rádio, por acaso de uma rádio, de Caxias do Sul. E aí eu supunha que às 18 horas, falei, a gente já teria terminado. Mas avançamos, então, tudo bem. Eu mandei aqui um recadinho, falei, espera mais um pouquinho que já vou. É por uma boa causa. Mas a gente programa depois, né, de um certo tempo, o retorno do Tino Marcos. Com o maior prazer. Poxa, esse clã ser bem-vindo no clã de Ponte Nova é um orgulho. Vamos levar o Tino lá, né, Mansur? Vamos levar o Tino em Ponte Nova, fazer uma palestra. Que é de lá, o cantor famoso que é de Ponte Nova? João Bosco. João Bosco, Tunai. O Tunai também. Tunai, que é irmão do João Bosco. Irmão. E a mãe deles, Tino, foi minha professora primária. Me incentivou muito a falar e tal. Dona Lila, uma figura incrível. Que legal, que bacana. Tino, muito obrigado, querido. Uma alegria muito grande. Eu e o Luiz Carlos ficamos contentíssimos por você ter aceitado participar conosco aqui do Caixa Mágica. Fico muito feliz também, eu que agradeço demais. Uma honra aí, queridos. Sigam em frente e vamos curtir essa Caixa Mágica sempre. Play 9. Manda lenha. É você que nos acompanhou. Muito obrigado e até o próximo Caixa Mágica, nossa singela homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. Acabaram de ouvir. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Programa A Caixa Mágica, 100 anos da voz do rádio no Brasil. Apresentação, Fernando Mansur e Luiz Carlos Silva.